Deveríamos mesmo estar procurando por extraterrestres. 9 de maio de 2019. 5. Como toda essa comoção a respeito de um possível próximo desacobertamento, muitas pessoas estão se perguntando se realmente deveríamos estar procurando por extraterrestres. Peter Franklin, do site Wired, mostra de forma simples a importância dessa missão. Procurando por extraterrestres na Wired, gostamos de dar uma olhada mais de perto nas histórias pouco reportadas, mas hoje me aventuro sem reino fazer inexplicável. Eu começarei com algo que aconteceu comigo há um ritmo atrás. Eu estava caminhando de uma tranquila estação ferroviária para a casa dos meus pais, uma distância de cerca de milha 1,6 quilômetros. Estava escuro e a estrada estava deserta, mas eu estava bem com isso. E então eu vi como luzes. 4 delas. No começo eu pensei elas aviões eram entrando em Gatwick, que não estava longe. Mas não havia nenhum ruído normais fazendo motor a jato. E, de qualquer modo, como luzes estavam muito paradas e, como eu onde podíamos perceber estavam muito baixas e próximas demais. Eu estava olhando por sobre um campo. Disso além, uma colina era quase visível contra o céu noturno. Como luzes, percebi estavam abaixo linha do topo das colinas, então eu pensei que elas poderiam estar brilhando a partir da encosta. Só que eu sabia que não havia casas lá. Nenhum edifício de qualquer tipo, apenas bosque. Fogueiras, foi meu próximo pensamento. E então eu vi que elas estavam se movendo. Lentamente, umas em perfeita formação, e paralelas ao meu próprio caminho. Eu vou admitir, nesse momento o meu sangue gelou. Ou foi apenas uma rajada de vento nas minhas costas? Porque foi isso que deu. Como coisas eram lanternas chinesas, balões, à deriva na brisa, os OVNIs se revelaram não mais do que um irresponsável truque de festa. E sim, eu me senti idiota por não ter percebido isso imediatamente. No entanto, sou grato pela experiência. Por um momento, o mundo comum cedeu soluço meus pés, deixando-me lutando para explicar como evidências como quais meus olhos me apresentavam. Esse breve momento de admiração e terror me deixou com muito mais simpatia por aqueles que têm mais encontros duradouros com o inexplicado. Os OVNIs voltaram ao noticiário ultimamente após um desenvolvimento relatado pela primeira vez por Brian Bender em um site político, mês passado. A Marinha dos Estados Unidos está elaborando novas diretrizes para pilotos e outros funcionários, para relatarem encontros com aeronaves não identificadas, um novo passo significativo na criação de um processo para formal de coletar e analisar os avistamentos inexplicados, e desestigmatizá-los. Um movimento anteriormente não relatado e em resposta a uma série de avistamentos de aeronaves desconhecidas e altamente avançadas que se intrometem nos grupos de ataque da Marinha e em outras formações e instalações militares sensíveis, diz o serviço. Apesar de não tirar conclusões precipitadas, parece que a Marinha dos Estados Unidos está mantendo uma mente aberta. A Marinha informou em uma declaração, em resposta a perguntas do site político. Houve vários relatos de aeronaves não autorizadas ou não identificadas entraram em várias áreas controladas pelos militares e designaram o espaço aéreo nos últimos anos. Por questões de segurança, uma Marinha e os Estados Unidos Força Aérea leva esses relatórios muito a sério e investiga todo relatório e qualquer. Os pilotos têm relatado fenômenos aéreos não identificados FAMIs, por décadas. Rápido você pode ter certeza de que qualquer pessoa autorizada a pilotar uma aeronave avançada, e mortais extremamente cara dos militares dos Estados Unidos passou por uma bateria de testículos psicológicos. Portanto, se essas pessoas estão relatando FAMIs/OVNIs, e totalmente razoável como autoridades investiguem, e que grande mídia cubra o problema. E importante que não percamos nosso apetite inexplicado cabelo. É verdade que o campo foi colonizado por todo tipo de maluco e teórico da conspiração, prejudicando assim pesquisadores respeitáveis. Mas em um mundo sujeito a observações científicas cada vez mais extensas, qualquer coisa que descobrirmos no futuro será cada vez mais elusiva ou estranho.
quebrar um campo genuinamente novo na ciência, em vez de descobrir cada vez mais sobre cada vez menos, depende de nossa disposição permanente de nos aventurarmos em território desconhecido. A título de ilustração, aqui está uma história da França dos anos 1920. Trata-se da minha bisavó Alice, que morreu antes de eu nascer, mas a quem me disseram era uma pessoa sobre e sensata. Uma tarde, Alice estava em sua cozinha quando ouviu o trovão. Não gostando de tempestades, ela foi fechar a janela. Foi então que ela viu o que descreveu como uma bola de fogo sobre o muro do jardim. Aproxima-te fazer tamanho de uma bola de futebol e brilhando intensamente, ela estava levitando do chão e movendo-se a toda velocidade em direção a ela. Felizmente, ele atingiu uma macieira primeiro, sobre a qual explodiu em nada. Não havia outras testemunhas e nenhuma evidência, além de uma árvore queimada. Alice não poderia oferecer nenhuma explicação para o que ela tinha visto. E, além de contar à sua família, não procurou atenção. Isto ocorreu, claro, várias décadas antes fazer início da loucura dos OVNIs. O que ela presenciou, no entanto, tem uma explicação provável: o fenômeno incomum, mas terrestre, de um raio globular. Sendo raro e imprevisível, esse fenômeno ainda não é bem compreendido, mas foi cientificamente documentado, e várias teorias sobre o assunto vieram propostas. Antes da década de 1960, no entanto, os cientistas eram altamente céticos, descartando relatos de testemunhas séculos durante. Se, na década de 1920, minha bisavó tivesse perseguido o assunto, sua experiência teria sido arquivada sob o título de paranormal e não teria crédito. Portanto, fico feliz que a Marinha dos Estados Unidos esteja prestando atenção às coisas estranhas Tati e seus pilotos veem. Não significa que os homenzinhos verdes estão por trás de tudo, russos ou mesmo. Mas se te encontrarem uma explicação, ela será interessante. O princípio de novas coisas ficando mais estranhas ao longo do tempo faz muito sentido. Por exemplo, muitas vezes se vê acidentes de avião e outros desastres descritos como acidentes estranhos. Isso não é apenas linguagem clichê, mas um reconhecimento de tendão eliminados contratempos de rotina por meio de medidas modernas de segurança, tudo ainda dá errado e, por definição, incomum e imprevisto. E o mesmo com o entendimento científico. Documentamos e explicamos quase tudo à vista e, portanto, o que ainda não definimos não será óbvio. O que significa que, apesar da proliferação de disparates pela internet, devemos manter uma mente aberta e esperar o inesperado.